Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia, que a graça do Senhor se manifeste trazendo paz, alegria, conforto e contentamento ao teu coração, em nome de Cristo Jesus. João 8, o verso 11, a resposta de Jesus àquela mulher que foi levada à sua presença, foi pega no ato de adultério, né? Ela foi levada à presença de Jesus e eles tentaram Jesus, né? Dizendo: Senhor, na lei essa mulher tem que ser apedrejada, morta por apedrejamento. Mas o Senhor diz o quê? Né? Eles questionaram Jesus porque sabiam que a pregação de Jesus, a proposta de Jesus do relacionamento do homem com Deus era diferente da religiosidade do período e daquelas pessoas que estavam levando ali aquela mulher para Jesus. Então Jesus responde lá no verso 11. Então Jesus lhe disse para a mulher: nem eu te condeno. Eu quero parar nessa questão. Jesus não condena você, não condena a mim, não condena ninguém porque fez isso, fez aquilo, ou faz aquilo, ou fez aquilo outro. O ato e o querer de Jesus, a ação, o propósito e o que Jesus fez na cruz do Calvário é ofertar perdão para mim e para você, ofertando graça, misericórdia, o amor de Deus para mim e para você, tá certo? Mas nós temos que entender que o pecado, ele é gostoso. O pecado é gostoso para quem pratica, é gostoso e satisfatório para a carne, mas é errado. É errado porque o pecado é uma afronta completa, total e absoluta contra Deus. O pecado desmerece a santidade de Deus, o caráter de Deus e contraria quem Deus é, tá certo? A essência de Deus. Então, por isso, o pecado é primeiramente uma afronta contra Deus. Se o pecado não fizesse bem ou fosse agradável para a carne, ninguém pecaria. Se o pecado não fosse interessante, não fosse gostoso para a carne, a gente não praticaria. E olha só, eu comparo muito com as drogas. A gente fala droga é uma porcaria, isso, aquilo. Mas a droga faz bem para quem usa. Faz bem no sentido de gerar prazer, gerar uma adrenalina, gerar uma sensação gostosa. Mas ao mesmo tempo é como se estivesse injetando veneno no organismo, porque a mesma droga que produz essas sensações agradáveis ao corpo vai matando, minando o corpo, sem contar outras coisas, tá certo? Então o pecado tem esse efeito destrutivo na natureza humana. Ele afasta o homem de Deus, completa, totalmente e absolutamente. Pecado é uma ação contra a determinação de Deus, que ofende diretamente sua natureza. O pecado é um desejo íntimo do coração humano, que descarta completamente a vontade, o caráter, ou moralidade, ou dignidade de Deus. O pecado é uma ação contra Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu queria lembrar isso. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, éramos para ter relação com Deus, relacionamento com Deus, era para sermos aqueles que se satisfazem em Deus. Por isso Deus criou o homem, liberto sim, mas para que tivesse relação com Deus. Deus queria companheiros, queria pessoas ali para que fosse como ele, pudesse trocar ideia. Imagem e semelhança de Deus não é algo pouco, a gente vai ter que parar uma hora para pensar nisso. Mas mesmo o homem sendo rebelde, mesmo o homem sendo completamente pecador e afastado de Deus e não querendo nada com Deus, ainda assim, Deus, que é bondoso, maravilhoso, gracioso, santo, rico e agradável, ama este homem. Isso está provado lá em João mesmo, no Evangelho de João, que nós estamos lendo, no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é crer em Jesus Cristo, estar em conciliação com Deus. A oferta de Deus é salvação de uma forma total, completa e absoluta. Não tem meio termo. Em Cristo está tudo completo. Foi tudo feito. Então, a oferta de salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus é algo que não tem substituto.
e não tem, aqui é placebo, ela é verdadeira, completa e absoluta. Ela oferta filiação com Deus, já falei a respeito disso. João ainda, capítulo 1, verso 12 e 13, vai falar disto, que aqueles que receberam Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus, tá? E, por fim, oferta a vida eterna. Vida eterna é estar com Deus eternamente na sua presença, gozando da liberdade da presença de Deus. Então, a nossa conclusão é: a bondade de Deus estende a mão para o mais desprezível dos pecadores, com a oferta de perdão, graça, filiação, misericórdia para aquele pecador que se arrepende, que entende que estava no caminho errado, que entende que o pecado estava levando para a condenação eterna, afastado de Deus eternamente. Lê por final João 3,36 e você vai entender o que pesa sobre a vida do homem, tá certo? A ira de Deus permanece sobre o homem que não se reconcilia com ele através de Jesus Cristo. A oferta de Deus é amor, está em Cristo Jesus. Pense nisso, pense muito nisso e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.